Olá! Em nosso tempo, a física quântica está tendo uma ampla divulgação. E esta divulgação está ocorrendo não apenas no ambiente da própria ciência, não apenas no campo da física, mas também nos diferentes setores da nossa sociedade. A física quântica está sendo amplamente divulgada também entre o povo, entre o público não especializado. Nesta divulgação popular da física quântica, no YouTube, no Facebook, no Instagram, estão sendo oferecidos muitos cursos que têm como objetivo utilizar a física quântica na vida prática das pessoas para resolver os problemas e concretizar os projetos. Uma quantidade muito grande desses cursos estão sendo oferecidos. E é sobre isso que eu quero falar hoje aqui neste vídeo. Quero enfocar alguns aspectos. O primeiro aspecto diz respeito ao fato de que quando um objeto quântico, quando uma partícula quântica é observada através de instrumentos, ela deixa a sua condição de estado de superposição, a sua condição de emaranhamento quântico, e passa a existir num único estado no tempo e no espaço, na realidade cósmica. Este é o poder que a consciência do observador, a consciência das pessoas, demonstra possuir. O poder de materializar um objeto quântico, quando ela observa este objeto. É importante frisar que este processo os físicos deram o nome de colapso da função de onda, que é a passagem da realidade quântica para a realidade cósmica, para a realidade material de um objeto quântico. E além da mente humana demonstrar, possuir este poder de materializar este objeto quântico, o objeto quântico subordina-se às intenções da consciência, às intenções metodológicas de observação. Quanto a isso, quanto a este poder, atualmente, as comprovações através de experimentos de laboratório já estão sendo bastante exaustivas. Quanto a isso aí, não existe dúvida. Existem muitas evidências, muitas delas você mesmo conhece, que foram bastante difundidas. Por exemplo, o experimento da fenda dupla, quando ele é explorado por um físico, aparecem muitos aspectos comprobatórios disso. Também o outro instrumento, as experiências feitas pelos interferômetros de Mach-Zehnder, que também prova isso que eu estou falando aqui. Então, este poder da mente humana de materializar um objeto quântico está sendo comprovado já exaustivamente e por aí não há nenhum problema. A consciência do observador de fato materializa um objeto quântico. Então, quanto a este poder que a mente humana apresenta possuir, demonstra possuir, este é o primeiro aspecto que eu queria comentar. Agora eu vou comentar um segundo aspecto. Veja bem, na percepção da realidade, na percepção do mundo, no ser humano para o ser humano, existe apenas imagens mentais.
e nada mais. Já falei bastante sobre isso. Esse é um tema bastante comentado no âmbito da filosofia. A única coisa que existe para o ser humano, para um sujeito percipiente, são imagens mentais. É com as imagens mentais que o ser humano entra em contato quando percebe o mundo, quando percebe a realidade e os seus conteúdos. Quando um físico observa uma partícula quântica, quando ele escuta o clique do contador Geiger, ou quando ele observa o centelhamento na produção de uma interferência, por exemplo, lá no interferômetro de Mach Zehnder, isto também é uma imagem mental. O som e a visão se transformam em sinais que vão produzir uma imagem mental. Agora aqui a consciência entra em cena outra vez. A observação da imagem mental da partícula quântica materializa a própria partícula, fora da mente. Você percebeu? Quando a consciência materializa uma partícula, um objeto quântico, ela não entra em contato com o objeto quântico. Ela não entra em contato com a partícula. Ela entra em contato apenas com a imagem mental. Então, através desta imagem mental, a consciência tem o poder de materializar a partícula, o objeto que está lá fora, lá no mundo, fora da mente. É isso que eu quero enfatizar aqui. O contato com uma imagem mental implica na materialização do seu objeto. Isto acontece para qualquer pessoa. Então, este é o segundo aspecto que eu queria comentar. O terceiro aspecto, é uma coisa que eu venho falando bastante aqui, é o chamado princípio da simetria. Este princípio da simetria, ele diz que as leis da física são simétricas. Ou seja, tem a simetria P, simetria chamada de paridade, que é a simetria no espaço, né? As leis físicas são as mesmas, tanto para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Em qualquer lugar as leis da física são iguais. Também sem a simetria T, a simetria de tempo. Em qualquer época, em qualquer período, em qualquer tempo, as leis da física são as mesmas. Existem outras simetrias também, simetria M, então isso trata-se da invariância das leis físicas, tá certo? De um modo geral, quando os físicos estudam a realidade, estudam o universo, observa-se que as leis que regem a microrrealidade da física quântica regem também a macrorrealidade da realidade humana. Este é o princípio da simetria. Portanto, isto aí fundamenta com consistência o fato de nós podermos afirmar que na realidade humana os projetos também são materializados pela consciência humana. Pois os projetos humanos também são imagens mentais. Quando você tem um projeto com os seus diferentes componentes, essa coisa produz imagem mental na sua cabeça. E como nós vimos, a consciência do observador tem o poder de materializar um objeto quântico através da sua imagem mental. Então, você também pode materializar os seus projetos através da imagem mental que eles produzem no seu cérebro, na sua mente. Tá certo? Usando o princípio da simetria,
Então nós podemos, deste modo, trazer a física quântica da microrrealidade para a macrorealidade, através do princípio da simetria, que é uma coisa que eu tenho falado bastante nos tantos vídeos que eu tenho produzido aqui no YouTube. Então, este é o terceiro aspecto que eu quis enfocar. Mas existem físicos que negam que a consciência está presente no processo da materialização da partícula. Eles negam a participação da consciência. O argumento que eles fazem isso é que quando a partícula quântica entra em contato com um instrumento de medida, por causa dos campos eletromagnéticos, por causa do campo gravitacional que este aparelho apresenta, as partículas quânticas se materializam aí mesmo, ou seja, sofre a sua descoerência quântica, sem precisar a intervenção da mente humana do observador. Ora, isso é um absurdo. Isso é uma coisa muito absurda. Por quê? Porque esses físicos que negam a presença da consciência no processo do colapso da função de onda, eles defendem uma observação sem um observador. É impossível existir uma observação sem um observador. E o observador significa consciência. Uma consciência. Portanto, é um argumento bastante inconsistente, tanto epistemologicamente quanto logicamente. É por causa disso, por causa deste argumento de que a consciência quântica, a nossa consciência não está presente no processo do colapso da função de onda, que esses físicos negam a utilização da física quântica na macro-realidade humana. Eles negam isso exatamente por causa disso, pelo argumento da descoerência quântica. Mas os físicos que fazem isso, na verdade, de um modo geral, os físicos, eles não estudam metafísica humana. Eles não estudam ontologia da realidade. Eles não estudam metafísica da consciência. Eles são crus nessas áreas. Como é que então eles podem emitir juízos a respeito da consciência do observador sem conhecer patavina nenhuma? Porque essas áreas aí pertencem à filosofia. E é impossível nós tratarmos a física quântica sem uma ontologia, sem uma metafísica, sem uma epistemologia, por causa do alcance e da profundidade da sua fantasmática fenomenologia. Então estes físicos são bastante ignorantes, porque eles não entendem patavina nenhuma de epistemologia, eles não entendem patavina nenhuma de ontologia da realidade, patavina nenhuma de metafísica humana, e vem negar até dogmaticamente, ridicularmente, que a física quântica não pode ser utilizada na realidade humana, porque trata-se da macro-realidade, onde ocorre, segundo eles, o processo da descoerência quântica. E essa negação que eles fazem é de uma forma bastante agressiva, uma forma mal criada, moralmente ofensiva, contra nós, físicos, que somos metafísicos e espiritualistas. Eu tenho sofrido muitas agressões, muita ofensa moral por parte desta gente aqui no YouTube, no Instagram e no Facebook. Bastante aborrecível, bastante triste que pares, alguém que no meu caso, procuro que a minha marca seja a fidelidade ao espírito da ciência, a fidelidade à física quântica. Um homem que tem formação na área da engenharia, da física e da filosofia é desqualificado assim, me chamando de charlatão. Ora, nós teríamos que chamar Roger Penrose de charlatão também, nós teríamos que chamar Eben Schrödinger, Niels Bohr, Louis de Broglie,
David Bohm, e outros ainda, porque esses homens, eles foram metafísicos nos seus conceitos. Então, esta agressão, esta recusa por parte destes físicos, seria então mais um aspecto que eu queria enfatizar aqui. Agora vem o problema real. Agora vem o pior problema que a gente tem que tratar aqui hoje. Veja bem, há um aspecto aqui que nós somos obrigados a reconhecer, segundo o qual esses físicos não estão totalmente errados na sua crítica ácida e corrosiva. Eles não estão totalmente errados. Por quê? Porque esta utilização da física quântica na vida real vem sendo divulgada de uma forma bastante irresponsável, bastante mística, através de crenças, por causa dessa quantidade imensa de cursos que são oferecidos com base apenas em fundamentos místicos. Nesses cursos ouve-se de tudo. Absurdos incríveis são chamados de processos quânticos. Existe, por causa disso, eles nos confundem, eles nos colocam, esses físicos nos colocam no mesmo balaio desses místicos que andam por aí falando em nome da física quântica e falando absurdos. Você que certamente conhece esses cursos, já sabe de quem que eu estou falando, sabe que uma técnica muito usada é você colocar um CD ou colocar um vídeo e ficar ouvindo esse vídeo ou ficar assistindo esse CD. Então ali tem uma série de conselhos, uma série de conhecimentos que quando você ouve, você resolve o teu problema. Esta é a técnica apresentada por esses cursos místicos, né? E eles chamam, o conteúdo do vídeo tem frequências quânticas. Isto é afirmado. É um absurdo isso. Não tem frequência nenhuma quântica esses vídeos, né? Por quê? A frequência produzida nesses vídeos são frequências eletromagnéticas. Mas a frequência eletromagnética tem uma amplitude de onda muito grande, muito gigantesca. E a física quântica é uma física de energia, uma física do muito pequeno. Para que uma frequência eletromagnética se torne quântica, nós temos que baixar imensamente a sua amplitude e deixar na fórmula de Planck, onde energia do quantum é igual ao H, que é a constante de Planck, vezes a frequência. Só que isso aí é 6,629 vezes 10 na menos 34 vezes joules vezes segundo. Isso é um nada. Então é uma amplitude muito baixa. Isso perto da amplitude da frequência eletromagnética produzida nesses vídeos que estão sendo oferecidos aí, isso é uma coisa gigantesca. Então isso não é quântico. Não é, o valor da frequência eletromagnética é muito grande para ser quântico. E, pior ainda, né? Quando é um CD que você tem que ouvir, você vai ouvir frequências de som. Frequências de som. Então, essas frequências de som, elas são muito baixas. São muito baixas. Veja, na faixa humana, a frequência do som é no máximo 20 Hz. Esta é a frequência. Isto não é nada. Isso não é quântico. A frequência da luz vai até 400 trilhões de Hertz.
E assim mesmo, esta frequência, ela perto das frequências de um objeto quântico é pequena. A maior frequência, a frequência do raio gama, é algo de 10 elevado a uma potência 19. Isso significa 10 milhões de trilhões de hertz. Ondas de som não podem ser quânticas. Jamais. Como é que então você ouvindo um CD, o CD vai mudar você? Não se trata de coisas quânticas. Então, por favor, não chamem isso de hertz quânticos. Como tem aí alguém falando, uma senhora aí está chamando de hertz quântico. Isso não é verdade. Isso é irresponsabilidade. Irresponsabilidade epistemológica. O que estão fazendo por aí. E para não dar muito na vista, num desses cursos é afirmado que esses vídeos foram gravados com tecnologia extraterrestre. Isso para maquiar um pouco a coisa. Imagina, foi gravado com tecnologia extraterrestre. É afirmado também que esses vídeos, utilizando-se a frequência correta que estão neles, têm o poder de reverter o pensamento e o sentimento. Isso está sendo dito nestes cursos. Agora aqui vem um absurdo terrível. O que significa afirmar que ao ouvir um CD, ouvir um vídeo, isso transforma o pensamento e transforma o sentimento? E é afirmado que tem o poder de transformar o ódio em amor. O poder de transformar a preguiça em disposição. Sem que você precisa fazer nenhuma reforma moral, nenhuma reforma psicológica, nenhuma reforma espiritual. Basta apenas ouvir essas frequências que não são quânticas. Então, ouvindo isso, esses físicos que não acreditam na consciência, na presença da física quântica, eles confundem o trabalho sério que nós fazemos com o mesmo trabalho feito por esses divulgadores místicos, por essas pessoas que estão oferecendo esses cursos baseados em misticismo e em crenças. A gente está sendo colocado no mesmo balaio do misticismo. No meu caso, eu tenho me esforçado muito em ser fiel à ciência e à física quântica. Cabe a você, então, nos ajudar a divulgar a verdadeira física quântica na realidade humana. Sem crença, sem misticismo, sem irresponsabilidade. Você tem que ser mais crítico. Você tem que ser racionalmente mais rigoroso. Não acredite em qualquer coisa. Não aceite qualquer coisa. Como eu tenho falado já em muitos vídeos, há 30 anos, 25, 30 anos, eu venho me dedicando exatamente em estudar e interpretar a utilização da física quântica na vida prática, na vida real. E eu fiz um bocado de pesquisa, um bocado de estudo nessa área e tenho me dedicado a isso. Da síntese toda das teorias, das equações, das observações, dos experimentos, das constatações que eu fiz, eu escrevi já 5 livros. O livro que eu tenho disponível e que não está sendo, que não está esgotado, é este aqui, A Física Quântica na Vida Real. Um verdadeiro manual que possibilita você a utilizar, primeiro compreender o que é os princípios quânticos, de uma forma clara, objetiva, de uma forma uma linguagem que você entenda. E segundo, utilizar isso como um manual, como uma ferramenta para resolver problemas e concretizar projetos. O livro não tem em livraria nenhuma, apenas eu que vendo. Se você está interessado, você pode clicar
aí no link que aparece e pedir esse livro diretamente comigo mesmo. Vocês sabem que eu faço psicodinâmica das cores baseado em fundamentos quânticos, porque cor é fóton, e o fóton é o quantum de energia. Portanto, há um fundamento quântico na psicodinâmica das cores. Já escrevi 2 ou 3 livros sobre cores também, e o último disponível que eu tenho é esse, o efeito psíquico das cores nos ambientes. Eu trato aqui 28 diferentes cores. Não importa qual é a atividade que você executa num determinado ambiente. Através deste livro, você vai saber qual é a cor mais adequada para você exercer aquela atividade, para curar aquela doença. Pode ser um laboratório médico, pode ser uma sala de artistas, pode ser uma sala para criança, uma sala para gente estressada, gente depressiva. Eu ensino você a utilizar a cor para a atividade certa. Então, você também só adquire este livro comigo, bastando clicar aí num dos links que aparece. Até lá!